Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Isaac Araújo e hoje, como prometido, vou fazer o vídeo da tier list da Copa do Nordeste, como eu prometi no último vídeo, né? Falando sobre os times da Copa do Nordeste, agora vai ser a tier list. E aqui a gente tem 4 categorias, né? Bem básico. Briga por título, que são as equipes que pra mim são favoritas, né? Pelo troféu. Briga por classificação, que são as equipes que estão brigando, né, diretamente por uma vaga na segunda fase. Pode beliscar vagas, são as equipes que estão mais atrás, mas ainda podem, né, se classificar. E eliminados são as equipes que já foram eliminadas. E antes de mais nada é importante falar que já foram realizadas 4 rodadas da Copa do Nordeste, com exceção de 2 times que ainda vão jogar a quarta rodada. Ou seja, eu estou fazendo esse vídeo antes da última rodada, por isso já tenho mais noção aqui das coisas ao invés de só sair falando. E obviamente eu vou começar pela categoria dos eliminados, porque não tem segredo, né? No grupo A, até agora, o único eliminado é o Itabaiana. Ele tem 2 jogos a menos, apenas 1 ponto, ou seja, pode chegar até 7 pontos, né? Ele vai jogar a quarta rodada e a última rodada ainda. Porém, o segundo colocado do grupo tem 8, portanto, Itabaiana já está eliminado. No grupo B, a gente não tem ninguém eliminado assim diretamente, porém o CRB já é praticamente eliminado. Porque o CRB tem apenas 2 pontos e pode chegar a 5 pontos, que é o total de pontos do segundo colocado. Porém, ele tem que tirar o saldo. Ele vai jogar a última rodada contra o Souza, que está brigando por classificação direta, né? E tem que torcer para que Confiança, Juazeirense e Botafogo, que estão no grupo dele, e o Piauí também, não vencerem seus confrontos. E detalhe que o Botafogo no grupo do CRB tem 2 jogos a menos, sendo um deles justamente contra o Itabaiana, que é uma equipe já eliminada, né? Então o Botafogo é favorito para esse jogo. E se o Botafogo ganhar, o CRB cai fora. Então o CRB já é praticamente eliminado. E se eu fosse fazer essa tier list antes da Copa do Nordeste, eu colocaria ele com briga por classificação, né? Pra vocês verem. No grupo C, até agora um eliminado é o Imperatriz. Esse não tem nenhum jogo a menos, tem apenas 1 ponto e pode chegar a só 4. Ele já é garantido na lanterna do grupo, inclusive. E no grupo D temos 2 eliminados, sendo eles o Maranhão e a Jacuipense, ambos com 1 ponto cada, e ambos podendo chegar a apenas 4 pontos. Ou seja, vamos começar a nossa tier list a partir daqui. O Retrô está no grupo D juntamente com Maranhão e Jacuipense, os 2 eliminados. Ele está na briga direta com ABC e Fortaleza. E para mim ele briga por classificação, porque os 3, né, Retrô, ABC e Fortaleza, estão com 7 pontos. E nesse momento o Retrô ele é o segundo colocado. E na última rodada ele vai jogar em casa contra o América de Natal, que tá passando mal no grupo C. Então o Retrô pra mim ele briga por classificação. Ele é, né, um dos que tá mais brigando, porque ele é dos favoritos aí. O Ceará, que é a próxima equipe, está no grupo C em segundo e pra mim também briga por classificação, porém acima do Retrô, porque ele tem 7 pontos, porém ele joga a última rodada contra o Maranhão, que também já está eliminado fora de casa, portanto ele é mais fácil de classificar, né? O terceiro colocado do grupo, que eu já vou puxar aqui, é o Ferroviário, também do Ceará, e com também 7 pontos, porém eu vou colocar ele em pode beliscar a vaga, por quê? Ele tem a mesma quantidade de pontos do Ceará, porém, diferente do Ceará, ele não enfrenta o adversário já eliminado, né? Ele enfrenta o ABC na próxima rodada, se eu não me engano, fora de casa. E o ABC que também está disputando por classificação. Então, justamente por isso que o Ferroviário está mais atrás do que o Ceará. O Sport, para mim, ele é um dos que briga por título facilmente. Já é líder do grupo. Já garantiu a liderança no grupo C. Não perdeu um jogo, não empatou nenhum jogo. Ganhou até agora os 4 jogos que fez. Ou seja, está invicto na competição, né? 100% de aproveitamento até agora. E joga a última rodada contra o Fortaleza fora de casa. Porém, eu acho que o Sport pode entregar esse jogo, já que ele já é líder do grupo, né? Ou ele pode jogar sério para, né, tentar eliminar o Fortaleza. Ambos os resultados são plausíveis. E falando no Fortaleza, ele tá em terceiro do grupo D, né, junto com o Retrô. E eu coloco ele também como briga por classificação, porém, acredite se quiser, eu coloco ele atrás do Retrô. Porque ele joga em casa contra o Sport, só que o Sport ele é simplesmente o líder do grupo C, né? O Sport está classificado, ele pode entregar para o Fortaleza, só que eu acho que vale mais a pena para o Sport tentar eliminar o Fortaleza da competição
do que entregar esse jogo, né? Sem contar que o Retrô vai enfrentar em casa o América de Natal, ou seja, não é um confronto tão difícil para o Retrô. E se o Retrô ganhar, mesmo que o Fortaleza ganhe, o Retrô continua na frente, né? E a outra equipe que pra mim também tá nessa briga aí e é ainda mais favorito do que o Fortaleza e do que o Retrô é o ABC, porque o ABC tá com a mesma quantidade de pontos e ele enfrenta em casa o Ferroviário e o ABC, né, tá disputando por classificação. O Ferroviário também tá. Só que o ABC tem muito mais chance por estar jogando em casa e com o apoio da torcida. E por que eu coloquei o ABC e o Retrô na frente do Fortaleza? Porque os três têm chance de vencer. Mas se os três vencerem, quem vai passar vai ser ABC e Retrô. Portanto, o Fortaleza vai ficar de fora se os três vencerem. Então ele tem que torcer para que pelo menos um dos dois empate ou perca. E ter que ganhar do Sport, né? Pra isso aí se acontecer. Se o Fortaleza empatar com o Sport, ele tem que torcer para ABC e Retrô perderem. O que é uma coisa muito difícil, né? De acontecer. Pode acontecer, mas é difícil. O Botafogo da Paraíba é um que para mim também briga por classificação. Porém, à frente do ABC, do Retrô e do Fortaleza. Porque o Botafogo da Paraíba tem 2 jogos a menos, né? Ele tem um total aqui de 4 pontos. Pode ir a 10 pontos, porque tem 2 jogos a menos. Vai jogar contra o Itabaiana, já eliminado pela quarta rodada. E a última rodada é contra o Fluminense. E pode muito bem chegar aí aos 10 pontos. É contra o Fluminense do Piauí, né? E talvez eu coloque ele à frente até do Ceará, hein? Porque o Ceará tá numa briga um pouco mais disputada, né? O Botafogo tem mais chance. Enfrenta duas equipes fracas, sendo uma delas já eliminada, então pra mim é mais favorito. O Confiança é outro que entra na minha briga por classificação, à frente desses outros três, porque ele tá em outro grupo, né? Mas não sei se é à frente do Ceará, ele tá no mesmo grupo que o Botafogo e também com 7 pontos, né? E ele vai jogar a última rodada contra o Vitória em casa, o que é um confronto muito difícil. Mas dá para o Confiança pelo menos arrancar um pontinho nesse jogo, né? Mas isso não garante a classificação. Por isso que, aliás, vou até baixar, vou colocar ele à frente só do Retrô e do Fortaleza, que eu acho que é mais correto. Sei lá. Eu acho que sim, vai ser isso aí. O Souza, pra mim, ele vai ficar no pode beliscar a vaga. Não sei se é à frente ou atrás do Ferroviário. Vou colocar atrás do Ferroviário, porque ele joga a última rodada contra o CRB, que já tá praticamente eliminado. Porém, o CRB, né, ele vai estar jogando em casa. E o Souza tá em terceiro do grupo A, com 7 pontos, atrás de Asa e Vitória. É plausível que o Souza passe? É, mas, né, analisando a situação, aí eu coloco ele como pode beliscar a vaga. Aliás, eu vou colocar a frente do Ferroviário porque o CRB já tá eliminado, né? O Ferroviário pega um ABC ainda. Então, o Asa, que é a outra equipe do grupo A, tá com 8 pontos e pra mim também entra aqui na galerinha que briga por classificação. Só que ainda mais favorito que todo mundo, só coloca o Asa atrás do Botafogo, porque o Botafogo tem que jogar menos. O Asa tem 8 pontos e vai pegar a Juazeirense na próxima rodada, que é a próxima da nossa lista, fora de casa, que também tá brigando por classificação. Só que a Juazeirense é um grupo um pouco mais, né, difícil de se classificar. E o Asa tá muito bem, né? Tá vendo bem a equipe do Asa e pra mim é uma favorita a classificar. Justamente por isso eu coloquei o Souza como pode beliscar a vaga, porque depende do jogo do Asa e do Vitória, né? A Juazeirense briga por classificação também, porém atrás de todos esses, apenas 5 pontos, joga contra o Asa, como eu falei, e a Juazeirense pode ser eliminada já se o Botafogo ganhar esse jogo. A Juazeirense não vai ser eliminada ainda, mas já vai ficar bem pra trás, né? Então, sem contar que Confiança e Botafogo têm times melhores e estão mais favoritos na competição. O próximo da lista é o Fluminense do Piauí e eu coloco ele como pode beliscar a vaga, porque ele está em quarto do grupo A com 5 pontos. Pode alcançar o Asa, pode passar o Souza, porém é muito difícil, porque o empate do Asa já tira o Fluminense da competição. Então por isso que eu tô colocando ele como pode beliscar a vaga, mas muito atrás de todo mundo aqui. Mesma lógica que o Piauí, só que o Piauí tá mais atrás ainda, porque ele tá em quarto também do grupo B com apenas 3 pontos. Só que o Piauí, se o Botafogo ganhar esse jogo a menos que ele tem, o Piauí já cai fora da competição. Ou seja, o Piauí depende de mais confrontos ainda, né?
E vai ser muito difícil a classificação do Piauí a essa altura, né? Perdão pelo barulho aí, foi sem querer. Enfim, o próximo da nossa lista e penúltimo é o América de Natal. E eu também coloco ele como pode beliscar a vaga, à frente do Piauí e à frente do Fluminense também, né? Acho que tá com mais chance. Porém, ainda assim muito difícil. O América tá em quarto do grupo C, atrás de Ferroviária e Ceará, né? Que estão naquela briga que eu falei. Só que o América é ainda mais difícil, né? Porque ele vai pegar o Retrô na última rodada. Inclusive eu esqueci de falar, né? Mas o Piauí vai enfrentar o Itabaiana, que já tá eliminado. Mas mesmo se ele ganhar o Itabaiana, ele depende do jogo do Botafogo, né? Da quarta rodada. Então por isso que o Piauí tá mais atrás do que todo mundo. O Fluminense fica atrás de América porque ele pega o Botafogo, né, que eu já falei, que tá brigando diretamente por classificação. O América fica à frente porque o confronto dele é mais acessível, né? E ele tem que torcer pro Ceará perder pro Maranhão, o que é muito complicado, e pro Ferroviária perder pro ABC, o que já não é mais tão difícil. Porém, mesmo com todas essas controvérsias, ele ainda pode beliscar a vaga. E o Vitória, fechando essa lista, ele briga por título também. Atrás, claro, do Sport, porém o Vitória ele pode ser eliminado já na primeira fase, né? Porque ele tá à frente do Asa e do Souza, ele tá com 9 pontos. O Asa e o Souza, se vencerem, podem passar o Vitória. Só que o Vitória joga o último jogo contra o Confiança, né? Não é difícil ele ser eliminado. Se o Souza ganhar do já eliminado CRB e o Asa conseguir ganhar da Juazeirense, o Vitória pode cair fora. Só que para ele perder para Confiança é uma coisa meio difícil, né? Então por isso eu tô colocando ele como briga por título. Na verdade, para não ser tão injusto, eu vou colocar ele como briga por classificação, só que na frente de todo mundo. Porque é capaz do Vitória ficar fora da segunda fase, o que é muito difícil, mas é capaz. Então, pra, né, não ficar, né, estranho, eu vou deixar ele aí. Então, finalizando a nossa tier list, pra mim o único que tá brigando por ele até agora é o Sport, mas isso é porque ele é o único classificado. Acho que vou até mudar a categoria, vou colocar favorito a título aqui, né? Pronto, mudei favorito a título. A minha briga por classificação fica com esses 9 times aí. A galera que pode beliscar uma vaga, né, tá um pouco mais embaixo aí. E os já eliminados que vocês já sabiam. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo da tier list da Copa do Nordeste. Demorei um pouco mais pra fazer, né? Eu pretendia ter lançado ele ontem, só que por algumas controvérsias eu não consegui. Então tá aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordarem da tier list em algum ponto aí, podem falar nos comentários e deem um like pra ajudar o canal e se inscrevam também. É isso, tchau.